Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Fortaleza realiza esta sessão solene em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. Requerimento de autoria do vereador Jorge Pinheiro, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa. E para presidir esta sessão solene, em nome do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, anunciamos a presença do vereador Jorge Pinheiro. Convidamos as autoridades presentes para compor a nossa mesa de honra. O presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, senhora Miriam Goldim Matos. Vice-presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, doutor Juvenal Arruda Furtado. Diretora de Juventude da Associação Cearense Ordem e Liberdade ASCOL, senhora Maísa Victória Ribeiro da Silva. Advogada Ninon Elizabeth Toutman. Líder comunitária e coordenadora do projeto social Ebenezer Comunidade Monte Castelo Novo Tempo 2, senhora Andréia da Silva Souza Lucas. Educador físico e coordenador do projeto Arena Beach, senhor Elson Botelho Souza. Diretora executiva dos regionais e diretora regional do Estado do Ceará da OACB, Ordem dos Advogados Conservadores do Ceará, doutora Raquel Dias. Analista político José Carlos Sepúlveda da Fonseca. Artesã e membro do Núcleo de Pessoa com Deficiência ASCOL, Rosane Maria Marino Maia. Por gentileza, queiram tomar os seus assentos. Com a palavra, o vereador de Fortaleza, Jorge Pinheiro. Senhoras e senhores, boa noite. Foi fraco. Boa noite. Declaro aberta a presente sessão solene em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro, letra de Francisco Manuel da Silva e música de Joaquim Osório Duque Estrada. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em
pátria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas de Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais ardida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a luta. Nem tem quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas que Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Convido o mestre de cerimônias da Câmara Municipal de Fortaleza para fazer a leitura do requerimento que concede a homenagem. Requerimento número 7.342 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Jorge Pinheiro, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, e após ouvido o plenário, requer a realização de sessão solene em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade. A Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, nasceu como projeto no mês de outubro de 2019, quando cidadãos cearenses, preocupados com a representatividade para a defesa da vida, dos valores cívicos, da família e para a vivência de um Estado mais orgânico e livre, se reuniram para organizar-se em entidade jurídica e lançaram propostas que pudessem transformar pessoas e a comunidade com projetos que as elevem a um melhor nível moral. Em 3 de agosto de 2021, após longa preparação e formação, é criada a ASCOL, a Associação Cearense Ordem e Liberdade, sob a presidência da professora e mestre em administração Miriam Gondim Matos, que vem atuando junto com toda a diretoria, conselheiros e coordenadores para que a proposta elaborada após cerca de 2 anos de estudos, planejamentos e sacrifícios seja posta em prática. Com a organização por núcleos, hoje congrega mulheres, jovens, pessoas com deficiência, monarquistas e professores em grupos de ações que visam ao crescimento intelectual, a melhora da saúde mental, a um ambiente familiar saudável e a uma comunidade pacífica. Hoje, com os associados cearenses em mais de 14 cidades no nosso estado, assim como nos Estados Unidos e Europa, a entidade vem atuando em diversas lutas, seja pelas liberdades individuais, pelos valores da família, pela defesa de seus associados,
por meio de atendimento jurídico, convênios e parcerias, além de manifestações em atos cívicos ou buscando o diálogo com as autoridades, a fim de garantir que as pautas que defendem sejam discutidas e avancem para construir uma sociedade mais livre e cooperativa. A ASCOL segue em ritmo de crescimento, acumulando vitórias e experiências, avançando e crescendo no estado do Ceará e tem servido de escola para outras instituições com os mesmos ideais saibam como organizar-se e como atuar em prol das pautas da família, da vida e da liberdade. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, em 13 de dezembro de 2022, vereador Jorge Pinheiro. Uma salva de palmas ao requerimento feito pelo vereador Jorge. Neste momento, convidamos o vereador a fazer a sua saudação a todos os seus homenageados e convidados. Quero primeiramente agradecer ao nosso bom Deus, a realização desta sessão solene. Depois que eu fizer a saudação às pessoas, eu vou historiar um pouco, do que aconteceu até chegarmos a esse dia onde aqui na Câmara de Vereadores estamos celebrando aí e homenageando a ASCOL e tantas outras pessoas que têm contribuído para que a ASCOL possa desempenhar a sua missão, como também para o povo fortalezense, a nossa cidade de Fortaleza, poder crescer, principalmente no que diz respeito aos cuidados para com a vida, para com a família, para com os valores cristãos, para com a liberdade. Então, inicio saudando a cada um dos que está aqui nesta noite. Muito obrigado por estarmos juntos, celebrando, de fato, aqui, diante de Deus, diante e no coração da cidade, porque se nós pudermos dizer que a cidade tem um coração, ou que tem uma alma, esta está, ou este está, aqui na Câmara de Vereadores, que é onde está a maior quantidade de representantes do povo fortalezense, legitimamente eleitos para representar o povo aqui, tanto no que diz respeito às pautas, às leis, como o povo quer ser governado. Então, evidentemente, dentro daquilo que está posto no ordenamento jurídico. Então, saúdo a cada um de vocês que está aqui nesta noite conosco, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Fortaleza, pela Rádio Fortaleza, pelo YouTube, internet, aqueles que verão futuramente também essa transmissão, que será gravada e ficará registrada aí no YouTube para a posteridade. Quero iniciar também saudando, dentre os componentes da mesa, a presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, a senhora Miriam Gondim Matos. Uma imensa honra tê-la aqui conosco e também podermos hoje celebrar, depois de tantas batalhas que foram travadas, depois de termos vencido tudo aquilo que foi disposto e que foi apresentado durante esse período de pandemia, e que precisou demais que muitas pessoas se levantassem, se unissem e trabalhassem unidos para que nós pudéssemos vencer tudo aquilo que aconteceu durante este período. Quero saudar também o vice-presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, doutor Juvenal Arruda Furtado, a quem também tenho a honra de chamar de amigo e quem eu já conhecia de outras datas, onde em um jantar do Clube Abolição a gente se conheceu, onde também celebramos nesta mesma noite o aniversário de seu Juvenal, que é no dia 13 de maio, do seu Sepúlveda, olhando para ele falei seu Juvenal, ato falho, mas que é também no aniversário
dele no dia 13 de maio, ele que é tão devoto também de Nossa Senhora, de Fátima, né? E aí não poderia ser diferente também a data do seu aniversário. Quero saudar a diretora de Juventude da Associação Cearense Ordem e Liberdade ASCOL, a senhora Maísa Vitória Ribeiro da Silva. Grande alegria tê-la aqui. Em outras oportunidades já estivemos juntos, reunidos. Nós precisamos muito cuidar da nossa juventude, né? Principalmente porque nós estamos vendo um imenso ataque às nossas crianças e aos nossos jovens, sejam por ideologias absurdas, como é o caso da ideologia de gênero, e que pela graça de Deus tivemos a oportunidade de barrar aqui nesta Câmara de Vereadores diversos projetos que pretendiam impor goela abaixo a ideologia de gênero aqui em nossa cidade, tanto tentando incluir no Plano Municipal de Educação, que foi a primeira tentativa em 2017. Bom, a primeira tentativa de fazer isso foi em 2015, né? Mas, e aí, graças a Deus também foi derrubado, eu ainda não era vereador, né? Houve toda uma ação também para que isso acontecesse, 2015, e graças a Deus não. Passou em 2017, voltou a pauta, aí eu já estava como vereador e a gente pôde trabalhar para derrubar isso. Mas daqui a pouco a gente trata também desse assunto. A senhora doutora Ninon Elizabeth Tautmann, a advogada, aqui, e que também cuida e principalmente assiste também a diversos associados da ASCOL, a líder comunitária e coordenadora do projeto social Ebenezer, Comunidade Monte Castelo Novo Tempo 2, senhora Andréa da Silva Souza Lucas. Uma imensa alegria recebê-la aqui também. O projeto social Ebenezer, ele também cuida de pessoas com dependência? Não. Trabalham com jovens e adolescentes com ações sociais. Só para poder deixar também registrado aqui. Educador físico e coordenador do projeto Arena Beach, senhor Elson Botelho Souza, grande alegria, professor, já estive lá no projeto também, do professor Elson, né, que nasceu ali durante aquele período de pandemia, onde a gente via várias pessoas com problemas aí de transtorno na saúde mental, e ele pôde iniciar esse projeto num momento muito difícil na vida do fortalezense, e por isso tem grande importância e relevância as ações. Diretora executiva dos regionais e diretora regional do Estado do Ceará da OACB, Ordem dos Advogados Conservadores do Ceará, doutora Raquel Dias, que também já tive o prazer e a honra de recebê-la também no gabinete. Grande alegria tê-la aqui, que também faz todo um trabalho sempre em busca de garantir as liberdades e o direito de nós nos manifestarmos de maneira livre, né? Evidentemente, sempre como diz, como é próprio da ASCOL, de maneira ordeira, livre, mas de poder lutar por aquilo que acredita. A artesã e membro do núcleo de pessoa com deficiência da ASCOL, a senhora Rosane Maria Marino Maia. Prazer imenso e honra tê-la aqui, também está à nossa mesa. E deixei por último, de quem eu já tinha falado, mas do meu amigo, seu Sepúlveda, né, que tem uma honra de ter passado diversos aniversários dele aqui em Fortaleza e com ele, né, e ter tido a oportunidade de ouvir diversas histórias e principalmente ensinos, né, que contribuem demais para que nós possamos prosseguir com todo o trabalho que nós fazemos em busca da defesa da vida, da família, dos valores cristãos aqui na cidade de Fortaleza. E mais uma vez saúdo a cada um de vocês que está presente neste dia, celebrando aqui na Câmara de Vereadores essa homenagem que é concedida à Associação Cearense Ordem e Liberdade. Gostaria de dizer que foi uma homenagem que foi conferida por toda a Câmara de Vereadores por unanimidade, mas não foi, né? Que tiveram
pessoas, vereadores, vereadoras, que se levantaram contra esta homenagem e tentaram convencer outros vereadores a acreditar que vocês não deveriam ser homenageados na Câmara de Vereadores. E aí, assim, mais uma vez, se espatifaram na muralha, né? Isso é uma grande... É uma grande alegria para todos nós estarmos aqui hoje. Houve, e para que vocês fiquem sabendo, houve sim associações que foram propostas sessões solenes e que teve uma que foi proposta aí pelo agora deputado Carmelo Neto, nosso amigo, irmão Carmelinho, quando vereador de Fortaleza, e que não foi aprovado aqui nesta Câmara. E enquanto vocês vieram, tentaram, fizeram barulho, mas a gente já tinha conversado com diversos vereadores e que, de fato, reconhecem a importância do trabalho de vocês e, por isso, ali ficou... o direito a se espernear, né, o ius esperneandi deles, né, mas de fato se espatifaram na muralha e perderam. Não me lembro agora a votação exata, mas acredito que tenha sido algo em torno de 27-6, 27-5, algo deste tipo, diferença de placar. E aí a gente hoje está aqui homenageando, né, a Associação Cearense Ordem e Liberdade. Eu queria muito agradecer a vocês por terem de maneira muito clara, pública, de maneira, vamos dizer assim, estatutária, a defesa da família, a defesa da vida, a defesa dos valores que precisam ser, de fato, guardados, conservados, e vocês têm feito isso de maneira, com maestria e de maneira ordeira, mais firme, como deve ser. Aqui nesta Câmara de Vereadores, como eu ia dizendo para vocês, fui eleito em 2016 pela primeira vez, e eu pude ver de maneira muito clara como é que pretendem impor as ideologias. Querem colocar goela abaixo. Querem impor goela abaixo. Querem impor isso por meio das mídias tradicionais, TV, rádio, por meios culturais, né? Ainda a mídia tradicional, revistas, e aí agora, já no sentido de internet, né? Aí querem também por meios culturais, a gente vê aí cinema, desenhos absurdos, filmes que têm descaracterizado, inclusive, personagens, homens, principalmente os homens, em sua virilidade, né? Como eu nunca me esqueço, para mim é muito emblemático aquele filme Vingadores, quando já num dos últimos filmes o Hulk leva assim uns 5 segundos de peia e fica com medo de lutar. O Hulk, que era o mais poderoso dos Vingadores, aquilo ali nada mais é do que uma demonstração daquilo que querem fazer com o homem no nosso tempo. Tornar um homem fraco, medroso, débil, que não é capaz de lutar por aquilo que acredita, mas que se tranca com medo. E isso, hoje, a sociedade precisa que nós possamos dar a cara a tapa e não ter medo de enfrentarmos e de mostrarmos com ordem, com paz, mas com firmeza, que nós não vamos permitir que imponham goela abaixo ideologias nefastas, principalmente às nossas crianças. E por último, querem colocar isso através de leis, que foi o que eu comecei a falar aqui em 2017, tentaram impor isso no Plano Municipal de Educação, depois tentaram de uma segunda, aí perderam, tentaram de uma segunda forma
implantar aí como uma forma transversal de ensinar a ideologia de gênero, perderam novamente, tentaram impor nos colégios aqui do município o banheiro trans, que não é um terceiro banheiro, mas é não discriminar o uso do banheiro segundo a identidade de gênero. Ou seja, um homem que se sinta mulher e quiser usar o banheiro das mulheres, ele pode usar e não pode ser impedido. Isso colocaram para os colégios, dizendo também assim, as crianças, os meninos que quisessem, que se identifiquem, porque você sabe que a ideologia de gênero, a identidade de gênero é autodeclarável, porque você não sabe pela forma como a pessoa se veste, porque isso, segundo a ideologia de gênero, a expressão de gênero não é identidade de gênero. E aí, então, como a identidade é autodeclarável e não pode coincidir ou não com o sexo biológico, tudo isso que eu estou falando aqui é segundo a ideologia de gênero, tá? Não é o que eu acredito, não. E aí, diante disso, uma criança que quisesse usar o banheiro, um menino que quisesse usar um banheiro das meninas e que se dissesse que era menina, se alguém barrasse num colégio, receberia primeiramente a multa de R$5.000. A segunda vez, decuplicava o valor da multa. Terceira vez, cassação do alvará de funcionamento. Então você via que essa multa, pela aplicação da sanção, ficava claro que não era só para a escola pública, mas também privada, né? E aí, graças a Deus, a gente derrubou isso aqui também. E veio depois banheiro trans para os estabelecimentos abertos ao público, acessíveis ao público em geral, shopping, até igreja, que tivessem banheiros coletivos segregados segundo o gênero, é assim que eles usam os termos, né? Não poderia acontecer isso, ou não poderiam discriminar em razão do gênero. Então, foi barrado também por esta Câmara de Vereadores, que é uma verdadeira muralha em defesa da vida e da família, que é referência nacional. E aí, diante disso, esta Câmara e muitos outros projetos, mas para a gente não ficar falando dos projetos e falarmos das homenagens, eu só quis contar isso para vocês entenderem que esta Câmara, ela conta com o trabalho da ASCOL. Esta Câmara sabe que ela pode enfrentar principalmente aquilo que diz respeito a essas ideologias que tentam se impor por meio das legislações, mas ela precisa apenas um dos braços. Nós precisamos ter associações que nos apoiam, que vêm aqui muitas vezes e também nos defendem. Pra vocês terem uma ideia, eu fui perseguido aqui por 6 meses, colocaram ali fora professores e outras pessoas mais, que estavam sendo enganadas, e gritando, aqui mais de 1.000 pessoas, gritando, sem saber por que é que estavam aqui, porque eu tinha colocado uma emenda para proibir o ensino de ideologia de gênero, e estavam lá fora gritando, queima o Jorge, queima o Jorge. Durante 6 meses foi perseguido. Sabe quando foi que a gente conseguiu vencer? Quando a associação de pais, ou quando pais começaram a se colocar contra essas atitudes desse sindicato. Aí eles ficaram com medo. Entenderam? Então é importante que associações como a ASCOL, que tem todo um serviço, que entende que não está para aparecer, que não faz isso simplesmente para dizer que está cumprindo tabela, ou simplesmente para amenizar a nossa dor da consciência, mas está para agir, para atuar. E vocês têm mostrado isso através do serviço de vocês, cuidando das mulheres, cuidando de pessoas com síndrome, com transtorno do espectro autista. Já vi aqui, já acompanhei diversas pessoas que têm esse cuidado, que têm essa dedicação, o esporte, como foi colocado, a monarquia, os jovens. Então, hoje, nesta casa, esta Câmara, que é uma verdadeira muralha em defesa da vida e da família, agradece a cada um de vocês que tem se exposto e tem se mostrado e tem, de fato, colocado, como a gente diz, a cara à tapa. Então, a associação, muito obrigado à ASCOL,
Muito obrigado. Estou vendo a doutora Mayra aqui, né? Uma grande alegria tê-la também no nosso meio. Doutor Edmar, que eu já conheci de outras datas aqui, em vários momentos quando eu precisei falar, a gente precisou falar aqui sobre a questão da defesa da vida, contra o aborto, contra leis que poderiam facilitar a prática do aborto aqui em Fortaleza. Eles vieram, na hora que a gente convidava, por favor, venham aqui explicar, os demais vereadores sempre se dispuseram a vir aqui e a explicar, seja aqui no plenário, seja de gabinete em gabinete. Por isso, uma grande alegria poder também sempre contar com a doutora Mayra, com o doutor Edmar, com a professora Rosana, né? Em várias oportunidades também esteve aqui. Eu estou falando aqui de situações de pessoas que eu vi aqui na Câmara. Tá? E eu preciso fazer esse registro, sem desmerecer os demais, evidentemente. Mas a gente precisa também falar daqueles que têm feito e que têm se sacrificado na defesa da ordem em meio a todo esse caos e da liberdade diante daqueles que querem nos calar, que querem nos censurar e que querem fazer só uma coisa: olha, vocês não precisam concordar não. Hoje a história é essa: vocês não precisam concordar com a ideologia de gênero, vocês não precisam concordar com essas ideologias. Fiquem calados, só isso. Basta que vocês silenciem. O que eles querem não é nos convencer, eles querem só que a gente fique calado. E por isso eu agradeço a vocês que não ficaram calados. E assim, dando sequência, né? Pode gritar, aqui é a casa do povo. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Por enquanto, ainda. Mas se Deus quiser, nós vamos continuar dizendo, como sempre, aquilo que nós queremos dizer e manifestar com todo o respeito, mas eu quero mostrar sim, quero ter a liberdade de dizer sim o que eu penso, de dizer sim que eu não concordo com determinadas coisas, sem ser taxado disso ou daquilo, mas de poder dizer sim, expressar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos. E com a graça de Deus, por mais que tentem, por mais que queiram nos calar, com a graça de Deus, isso não vai acontecer. Então, pessoal, gostaria, já me estendi demais, mas eu acho que era importante, principalmente para dizer que esta Câmara de Vereadores conta com vocês. Conta com a ASCOL, conta com todos vocês que estão sendo homenageados nesta noite. A gente quer prestar esse agradecimento, mas ao mesmo tempo, a gente quer pedir uma coisa aos senhores e às senhoras. Por favor, não desistam. Não desistam. Continuem a não se deixar calar. Continuem a defender a família, a vida, os valores cristãos. Em nome do povo de Fortaleza, que eu represento neste ato, em nome do povo de Fortaleza, muito obrigado. Com uma mão eu agradeço e com a outra eu peço: continuem na missão. E nesse momento, que é um momento que deveríamos dar sequência, né, para a entrega dos certificados, eu vou pedir a vocês a paciência e também pedir ao cerimonial a paciência para a gente quebrar um pouquinho o protocolo. No próximo momento, a gente já deveria fazer, depois dessa saudação inicial, a entrega dos certificados. Mas eu gostaria de convidar algumas pessoas que previamente nós conversamos
para que pudesse fazer algumas falas, exatamente porque nós queremos garantir a fala. Então, eu gostaria de convidar primeiramente, nesta quebra de protocolo e podendo utilizar, eu falei aqui porque para não sair da mesa e não deixar a vaga da presidência sozinha, mas eu gostaria de convidar para fazerem uso da tribuna. Primeiramente, a senhora Andréa da Silva Souza Lucas, que é líder comunitária, executora do Projeto Social Ebenezer e Projeto Atitude, que vai nos falar a importância do trabalho com projetos sociais. Então, convido a senhora a se dirigir ali à tribuna e nos falar um pouco sobre este tema. Boa noite a todos. Boa noite, juventude. E boa noite à mesa, né? Primeiramente, fugi um pouquinho da regra, mas saúdo toda a igreja, toda a mesa, com boa noite. Mas também não poderia de dar uma boa noite à minha família que se faz presente, a minha família do esporte, a minha família do judô, é a minha segunda família. E a minha primeira família está ali. Agradecer a mãe, as mãezinhas do projeto que se faz presente, os amigos, ao meu parceiro e amiga ali do projeto social, Maírto Nogueira, MM Jiu-Jitsu, e o Eduardo, que está ali escondidinho, parceiro também de projeto social, do projeto Guga. Então, vamos lá, gente. Nessa noite eu poderia iniciar falando, citando alguns autores, mas eu prefiro citar a autora mais sábia que eu já conheci na minha vida, minha mãe, que dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Cresci ouvindo isso. Então, vou falar um pouquinho do nosso ano pandêmico, né? Todos passaram. Mas gostaria de deixar claro para vocês que só 1%, Jorge, vereador, das associações e dos projetos sociais de bairro ficaram abertos, funcionando, recebendo aquela mãe que gritou, pedindo socorro. Quem estava lá? A gente, líder comunitário de associações. E também nós éramos o quê? Os primeiros a ser procurados, pois a comunidade nos vê como socorro, o primeiro socorro de sua necessidade. Vejamos, senhores, o qual é importante o projeto social dentro da comunidade. As ONG é muito importante. Gostaria também de enfatizar aqui, nós dos projetos sociais somos sim um grande auxiliador da educação não formal, não desmerecendo nunca a educação formal, que é a correta. Nós somos auxiliadores. Nós somos o quê? Auxiliadores dessa educação. E também gostaria de deixar bem claro, hoje podemos afirmar e reafirmar que nós damos assistência a esses sujeitos de direito, indivíduos de direitos e deveres, que são os adolescentes, as crianças, a juventude, a qual o poder público é obrigado a defender, não só ele, mas nós, sociedade, comunidade, família e poder público, temos o direito de defender esses valores e esses princípios, essa juventude. Porém, nós, dos projetos sociais, fazemos muitas vezes o que o poder público não faz. Sabia? Nós fazemos isso.
quando eles não encontram socorro, a gente está lá. A gente está presente. E sim, não posso esquecer nunca a família. Sim, porque é dever da família, da sociedade, do poder público promover a todos os cuidados. Mais uma vez digo, nós dos projetos sociais, já falei isso, né? Bom, é preciso ocupar e reocupar esses espaços que estão vagos. Algumas cadeiras é para ser nossa. É para ser nossa. Espaço com pessoas que realmente transmitam vida para outra vida. Então, nós temos que ocupar, falar bem baixinho para ninguém ouvir, nós temos que ocupar esse espaço que está lá. É nosso. Mas nós precisamos o quê? Estar firme. Não desistir, né, Jorge? E que saiba verdadeiramente o significado da palavra ressignificação. E ainda acrescento a ressignificação de vida, pois somos transformadores sociais de vidas. Através dos nossos cuidados uns com os outros, conseguimos dar um novo sentido para aquele que busca e para aquele que estão perdidos sem direção. Essa é a função da gente, de projetos sociais, educadores sociais, formadores de opiniões que trabalham dentro da comunidade. Mas uma opinião coesa. Já dizia a minha autora preferida, ela era muito sábia. Por falta de um grito, se perde uma boiada. E posso afirmar que nós, da Associação à Escola, junto com o projeto Ebenezer, não perderemos nenhum que podemos alcançar, pois há tempos estamos gritando e esses gritos já estão sendo ouvidos. Através dos cuidados, da formação e principalmente das ações sociais. Nossos gritos estão sendo ouvidos. Não adianta tampar. Vão escutar. Deixa aqui claro, de grande relevância a participação da família em todo o trabalho, gente. Sem a família, não anda. O trabalho para. O trabalho fica lento. Não sai do canto. Então, é de grande importância, sim. Já dizia também a minha autora preferida, mais uma vez, mamãe. Ela dizia assim: quem tem fome, quem sabe? Isso. Quem tem fome tem pressa. Pressa de quê? De socorro. Pressa de cuidado. Pressa de aprendizado. Pressa de oportunidade. Pressa de reconhecimento. Então, não podemos mais ficar assim, porque quem tem fome tem pressa. E deixa aqui essa palavra com vocês, porque ela é verídica. Eu vivo isso, cresci vivendo isso, e hoje eu vivo e transmito aquilo que a minha autora mais sábia me ensinou. Não troco ela por nenhum, porque o que ela ensinou leva comigo até hoje. Mas também deixo uma última palavra que eu trago comigo sempre, na bandeira, no peito e na prática. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos para cima. Obrigada.
Em momentos como esse a gente vai lembrando sempre, né, que é inclusive pelo princípio da subsidiariedade, muitas vezes a gente, esquecendo esse princípio, diz assim: nós vamos fazer isso enquanto o Estado não faz, ou porque o Estado não está fazendo. Não. A gente tem que pensar que, de fato, a primeira, vamos dizer assim, instituição a fazer isso, a cuidar das pessoas, deve ser a família. E depois as associações. Depois, quando as associações e outras instituições correlatas não conseguem, é que entra o Estado. A gente não está complementando o trabalho do Estado, não. O Estado, ele não deve ser esse grande e não deve ser o responsável direto e principal pela grande educação ou pelo cuidado, não. Nós devemos sim cuidar uns dos outros e o Estado entra de maneira subsidiária. Agora, ele tem que contribuir para que as associações e o terceiro setor possam cumprir com esse mistério. Então, para também a gente não ficar muitas vezes dizendo e pensando que a gente está fazendo isso enquanto o Estado não consegue fazer. Não, o Estado nunca vai conseguir. E nós devemos a desejar que ele nunca tente querer abarcar tudo, porque esse é o Estado que, de fato, a gente sabe que vai querer mandar em tudo, querer e não ter mais espaço, e não dar mais espaço para as liberdades. E esse Estado a gente não quer. E por isso a gente agradece demais a todo o terceiro setor, a todas as associações que cuidam e que têm os trabalhos e as ações sociais, dentre as quais também, além da Ebenezer, a própria Ascol também faz esse trabalho. Quero convidar agora o senhor Álvaro Medina Quiroga, missionário da UPF, Federação para a Paz Universal, que eu já tive também a imensa honra de conhecer, para fazer então uso da palavra, usando a tribuna para tanto, e vai abordar aí a importância de nós agirmos e atuarmos para a promoção da paz. Boa noite a todos, a todas os casais que estão com esposo, esposa, filhos aqui, a minha esposa, minha filha que está lá na frente também. Um prazer estar aqui representando a nossa organização, a Federação para a Paz Universal, ao convite da Ascol. Temos já algumas experiências, né, de compartilhar atividades, ao pedido aí do vereador Jorge Pinheiro. Muito obrigado aí pela acolhida, né? Eu sou missionário internacional da Federação para a Paz Universal. Eu sou colombiano, mas eu já sou cearense, né? Então, minha esposa é cearense, né? Eu sou já cearense, né? Tá certo? Então, um prazer grande estar com vocês. E aproveitando, né, este momento em que estamos aqui com o objetivo, né, de construir uma sociedade ideal, né, um povo ideal, e de estar verdadeiramente pensando em que o amanhã tem que ser muito melhor do que hoje, né? Então, eu queria agradecer, né, a organizações como a Ascol. Nós observamos nessa organização, nessa associação, uma organização muito séria, que está verdadeiramente atrás de trazer para seus associados, e como uma associação também para esta cidade, para este estado, princípios e valores que defendem a família, que defendem a integridade, né, das nossas comunidades. Eu queria explicar aqui uns detalhes, né, sobre a família, né? A família é a única escola do amor. A família é a única instituição onde se consegue compartilhar as 4 grandes dimensões do coração: o amor paternal, o amor filial, o amor conjugal e o amor fraternal.
O amor paternal, né? O amor dos pais para com os filhos. O amor filial é o amor dos filhos para com os pais. O amor conjugal, que é a esfera do amor de esposo e esposa. E o amor fraternal, que é o que se comparte o amor uns com os outros. Dentro da família se desenvolvem as principais leis universais. A lei do domínio pelo centro. Então, na família tem um centro. Quem é o centro da família? Quem é? Deus, né? Deus é o centro da família, certo? E na família se expressa a qualidade dual de Deus de pares, né? Então, tudo quanto é formado na criação, ou todo quanto existe, está formado em pares, que partem da positividade e da negatividade da energia e se estende para micro-organismos, vegetais, animais, até chegar ao ser humano, que também se expressa como par. A partir dessa relação de pares, existe a relação recíproca harmoniosa entre pares, né? Tendo em conta esse princípio da dualidade, certo? Existe também a relação da trindade, Deus, esposo, esposa. Deus no centro. Existe a relação do princípio, Deus, divisão, esposo, esposa, união, o resultado, filhos. Existe a relação dessas leis integradas umas com as outras. Tudo aquilo que fuge dessas leis é anti-Deus, anti-natureza. E podemos dizer que tudo o que é contrário à família é contrário à minha própria existência. Eu sou um criminoso contra Deus, contra a humanidade. E essa é a nefasta ideologia comunista que espalha tanto lixo na sociedade através dos diferentes movimentos, como o movimento ideologia de gênero, os movimentos antagonistas para criar contendas, violência de toda forma. Então nós devemos verdadeiramente entender que por mais miserável que possamos ser, pertencemos a uma família. Temos um pai, temos uma mãe. Temos um centro. E que dentro de nosso próprio rosto existe uma ordem inviolável. Essa ordem inviolável está comandada primeiro pela luz. Depois dessa ordem, sigue outro elemento, em segunda instância, o ar. E no terceiro estágio, a boca, sólido. Em todas essas ordens de nosso próprio corpo está estruturada a forma divina de Deus expressa no próprio ser humano. Então nós devemos entender que o ser humano foi criado para desenvolver-se de acordo com a ideologia de Deus, passando por 3 estágios ordenados de crescimento: formação, crescimento e aperfeiçoamento, desenvolvendo corretamente o domínio como um ser que pode dominar-se a si mesmo, dominar com o amor de Deus a sua família, a sociedade, a nação, o mundo e o cosmos. Quando falamos do cosmos, estamos falando do mundo físico, do mundo transcendente, tempo e espaço, o mundo espiritual. Então, para não estendermos tantos neste momento, somos gratos por estar aqui. Quem já agradeceu a Deus hoje? Quem já agradeceu o ar
né? A gente respira cada 2, 3 segundos, né? A gente come cada 4, 5 horas, mas a gente esquece de agradecer o ar e a luz, que são tão importantes. Está acima de nossa boca, ok? Então, muito obrigado a todos e verdadeiramente um prazer grande estar aqui, sendo convidados aí pela ASCOL, Ordem e Liberdade, e pelo vereador Jorge Pinheiros, que vamos ter muita conversa para concordar de agora para frente. Um prazer. Agradecemos a fala e, ao mesmo tempo, toda essa aproximação e esse trabalho, né? Essa importância, esse importantíssimo trabalho para a promoção da paz, né? Eu acho que é aquilo que todos nós almejamos, né? Desde a queda original, onde foi quebrada a harmonia com Deus, né? Ao mesmo tempo a harmonia pessoal consigo mesmo, a harmonia entre os irmãos e a harmonia com todo o criado, né? A gente busca de fato essa harmonia de novo, com todas essas instâncias, primeiramente com Deus, conosco mesmo, com os demais e com todo o criado, né? E por isso nós precisamos promover a paz, e esse caminho sempre será feito por meio do cuidado que se deve ter para com as famílias, né? A família é a instituição principal que nós precisamos cuidar, principalmente neste tempo de enormes ataques. É impressionante a quantidade de ataques que são feitos à família. Querem chamar agora tudo de família, né? E quando família é tudo, ela se torna nada. E é exatamente esse um dos objetivos principais da ideologia comunista, né? Que é, de fato, destruir a família. Isso não sou eu que digo, está lá nos livros. Se você quiser ler e ver e perceber, você vai pegar lá em Engels, né? Onde ele escreveu juntamente com Marx a origem do Estado, da propriedade privada e da família, né? Você vai entender bem claramente que o objetivo é esse. Bom, mas seguindo aqui, nós queríamos agora convidar o reverendíssimo padre Rafael Simancas Nunes, presidente da Igreja Anglicana do Brasil, para nos falar sobre a importância da promoção do diálogo entre os cristãos. Uma grande alegria, uma imensa honra recebê-lo aqui na Casa do Povo, Padre Rafael. Para mim é uma honra também estar aqui com vocês. É muito importante todo o que eu escuchado, não? Aunque eu não sou brasileño, tem pedacito de Brasil para mim que é Ceará. Eu já não sou estrangeiro, esta é minha terra. E eu defendo minha terra, que é Ceará. Eu sou aqui desde 2019. Cheguei aqui a Fortaleza em missão para apoiar e ajudar aqui a dar a conhecer a missão anglicana. Eu sou padre, reverendo padre Rafael da Igreja Anglicana. O que é a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana é a Igreja Católica, ¿sí?, de Inglaterra. Eu pertenço ao movimento de Inglaterra. Tem a Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana. Nós, aunque nós não obedecemos ao Papa, nós caminamos em parceria com ele, tá? Inclusive agora vem um representante de nós, de nossa máxima autoridade da Igreja de Inglaterra, a ICAE, vem para aqui para Brasil, acompanhado também de outra comitiva de Equador e de Inglaterra, também para trazer algumas coisas, para ver como podemos ajudar aqui em nossa missão, tá? Muito importante o que vocês estavam falando sobre a família, também o que estava falando Álvaro Medina, justamente, porque ¿cuál es el núcleo más importante desde que nós somos crianças? La familia. Todo lo que nós aprendemos justamente de la familia. Como la iglesia. La iglesia es una familia. No existen romanos, no existen evangélicos, no existen ortodoxos, existen cristãos. Cuando a mí como padre me ha tocado batirme contra un espíritu inmundo,
Eu não falo o nome del rei de Carlos, ni falo o nome del obispo de Castonberry, ou meu obispo. Não, eu falo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Como cristão, eu o auxiliador de todos eles. Então, nós como cristãos temos que defender justamente isso. ¿Ya? Todos os movimentos de nós como cristãos, de todas as igrejas, é justamente para conformar a família e ajudar desde esse núcleo a caminhar melhor. Brasil precisa justamente essa união entre todos nós para poder dar um adelante e luchar contra estes movimentos comunistas que estão querendo tirar justamente a essa família, especialmente a nossos jovens. Eu me sinto orgulhoso quando escucho a você falando de la família, como ajudar os jovens, como ajudar a las famílias com carência, porque se precisa. Se precisa partir desse núcleo para criar homens de bem para a sociedade. E Brasil mais, nós que hemos estado em tantos países, eu conozco 14 países, desde a Cuba hasta a Alemanha, e em cada país que eu he estado, he visto cada uma das diferenças da família. Pero onde mais he visto essa força de família é Brasil. Brasil deve ser o exemplo para todo aquele que quiera realmente conhecer o que significa ter família. Aqui alberga a todo o mundo. Se você vai à rua, consigue coreanos, la Venezuela, colombianos, de todas as nacionalidades, que eles se sentem já não como gente de seu país, sino se sentem como brasileños ou se sentem como cearenses. Al falar dessa família, quero também falar de nós unirnos como cristãos de todas as denominações, católicos romanos, católicos ortodoxos, evangélicos, todo por um solo movimento e todo por um solo Senhor, Jesus Cristo. Nós não podemos falar que somos cristãos se não atuamos como cristãos. ¿Y cuál es la verdad del cristiano? Seguir en pos de Cristo, y ahí donde hay 1, 2, 3, 4 orando mi nombre, ahí está Él. Entonces esa unión de los cristianos es súper importante. Nós estamos como padres anglicanos queriendo dar un poquito de nós como cristianos para Ceará. Aunque de momento nós estamos aquí sozinhos, somos muchos de la Canadá, de la Francia, de Ecuador, de la Colombia, que quieren venir aquí a ayudar. Y queremos ayudar. Yo coloqué en la Icaraí una residencia para idosos, para ayudar. Tem muchos idosos aquí en la fortaleza que no tienen quien le ayude. Ellos no tienen carterilla, no tienen familia, no tienen nada. Y muchas veces nós tenemos que colocar nuestros bolsillos para ayudar a esos idosos que están en la rúa, que ni quien quiere ayudar. Porque agora ni siquiera las empresas quieren ayudar a ellos y a las obras sociales. Nós estamos buscando recursos desde afuera para buscar cómo ayudar aquí. Entonces sería muy bueno que las iglesias todas juntas hicieran un convite para ayudar y unirnos para ver cómo podemos trabajar por este pueblo que tanto se precisa. Entonces la unión de los cristianos es súper importante. Nós no podemos falar que somos cristianos cuando vemos a nuestro hermano en la rúa, cuando vemos a aquel que precisa de nós y nós voltamos nuestras costas para otro lado. El cristiano real es aquel que es converso, que mudó de vida y siguió a Cristo en pos de la rúa y fue atrás de Cristo. Y nós tenemos que ser testigos con nuestra vida para nós y para nuestra familia de un cristiano verdadero. Y un cristiano verdadero es aquel que hace la obra de Cristo en el mundo. Entonces nós tenemos que hacer esa obra, unirnos como cristianos para pelear contra Satanás. ¿Y quién es el demonio? Yo no voy a hablar de que el demonio es comunista, progresista. No, el demonio es aquel que hace las obras diferentes que las hace Cristo, que es justamente todo lo perfecto, todo lo bueno y todo aquello que es de bien para toda la humanidad. Entonces nós realmente como cristianos tenemos que buscar esa unificación para amar y mostrar un Cristo real. El fome no solamente viene de una barriga que no tiene nada que comer, el fome también es espiritual.
Tenemos que llenar no solo la barriga, sino también el alma. Y el único que puede llegar a nuestra alma es Cristo. Entonces, en esta noche, cuando voltamos a casa con nuestra familia, voltemos nuestros ojos para Cristo, que es el mejor ejemplo de todas las cosas. Amén. Muito obrigado por invitarme. Nós estamos aqui sempre para vocês. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes, né, por recebê-lo. O senhor falou da Venezuela, é? Sim, Venezuela. Né? Lá também está passando uma grande, né, dificuldade em razão do regime que vive. O senhor, quando falou aí, eu acho que é importante também a gente dizer, quando eu ouvi o padre Rafael falando e falou sobre a questão aí do Satanás, eu não sei se vocês sabem, mas existe hoje, está cada vez mais crescendo, né, a questão do satanismo, né? E, pasmem, né, o Brasil tem sido, eles estão dizendo que o Brasil tem sido o único país que está assim, resistindo ao crescimento do satanismo, e que por isso eles iam investir pesado aqui. Então a gente precisa, sim, cada vez mais, nós precisamos estar... A gente não precisa ter medo, não. Não é para a gente ter medo, não, porque quem tem a última palavra é Ele. Mas a gente precisa estar atento, nós precisamos estar unidos e precisamos, de fato, combater tudo aquilo que vai sendo imposto, que vai atacando a nossa família, atacando as nossas crianças, atacando a nossa fé. E gostaria de convidar agora, para fazer uso da palavra, o doutor Juvenal Arruda Furtado, nosso amigo grande, doutor Juvenal, que é vice-presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, é presidente do Círculo Monárquico de Fortaleza, que vai nos falar um pouco sobre o tema, a importância da ASCOL na divulgação do pensamento monárquico. Senhor presidente, boa noite. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela sessão brilhante, oportuna e necessária. Eu queria pedir vênia a Vossa Excelência para registrar uma festa de hoje, que hoje é o dia da infantaria, e eu, como oficial da reserva do Exército Brasileiro, né, e infante, né, me sinto muito orgulhoso por pertencer à arma de infantaria. E também que hoje é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, né, Auxilium Christianorum, que foi graças ao Papa São Pio V, que em 1571, após a vitória de Lepanto contra os turcos, né, mandou introduzir o título de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, Maria Auxílio Christianorum, né, na ladainha lauretana. Então, eu queria fazer esse registro. E o improviso é curto. O Francisco Glicério disse que quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, e o frio da desgraça não sofreu, é um espécrito de homem, não é homem, só passou pela vida e não viveu. Os membros da ASCOL não pertencem a esse tipo de homem. São aguerridos, são destemidos e são lutadores. Não se acomodam diante das investidas do inimigo. Dizia também Adenauer, chanceler alemão do pós-guerra, que uma corrente política, primeiramente, tem que ter em vista em identificar
aquelas pessoas que pensam como ele. E depois de identificar, congregar essas pessoas e, a partir daí, partir para uma ação mais profunda. Isso dizia Adenauer. Digo isso para dizer que a ASCOL está nesse caminho de identificar as pessoas, fazer um trabalho de preparação, um trabalho doutrinário, um trabalho cultural e, após isso, partir para a ação. O trabalho da ASCOL é um trabalho social, que é um trabalho necessário, porque o homem é carne, é corpo, é matéria e é também espírito. Então, a ASCOL tem que trabalhar nesses dois campos. E nós vivemos uma luta, uma batalha espiritual, transcendente. E nós não podemos esquecer isso. Temos que trabalhar nos dois campos. E isso a ASCOL tem feito com maestria. E os frutos já começam a aparecer. As virtudes cristãs, teologais, melhor dizendo, a fé, a esperança, a caridade, diz São Paulo que a mais importante é a caridade. Né? Se eu te falasse a língua dos anjos, né? Se eu desse o meu corpo ao fogo, martírio, etc., e não tivesse a caridade, não valia absolutamente nada. Né? Então, eu, como cristão católico, né, tenho como princípio não abstrair Deus de nada. Como dizia Santo Inácio de Loyola, embora tudo dependa de Deus, devemos fazer como se tudo dependesse de nós. Dito isso, eu queria registrar registrar uma coisa que está, não sei se a presidente vai falar, mas eu não posso deixar passar em branco. Uma pessoa que é, digamos assim, a pedra angular da nossa sociedade. O nosso, eu ia dizer companheiro, mas... o nosso amigo Rômulo Aguiar. O Rômulo foi a pessoa que, desde o início, né, incentivou e me procurou no primeiro momento e me disse o seguinte: olha, os direitistas, os conservadores estão espalhados demais, cada um dando um tiro para um lado diferente. Precisamos congregar todos eles. Não é? E as conversas foram se aprofundando, as reuniões foram se realizando, e não precisa dizer que nós chegamos até aqui. E vamos mais à frente. Muito obrigado, viu, Rômulo? Bom, e para terminar, Nosso Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Muitas aflições. E nós vimos nessa pandemia, nesses episódios todos do 8 de janeiro, muitos brasileiros muito aflitos, gente presa, etc, etc. Mas Nosso Senhor nos deu um conselho e nos deu esperança. O que disse Nosso Senhor? Ele disse: no mundo sempre tereis aflições. Confide-te, ego vinci mundo. Confiança, eu venci o mundo. E disse mais a Nosso Senhor: sine mi poteste facere, sem mim nada podeis fazer. E para terminar, lembrai-vos de mim, que eu me lembrarei de vós. Nós estamos vivendo uma guerra
tremenda que está abalando, não digo só o Brasil, mas também o mundo até os seus fundamentos. É uma guerra econômica, social, política, cultural, profundíssima. Mas é, antes de tudo, uma guerra metafísica, religiosa. E quem abstrair desta luta a ideia de Deus, de religião, vai perder essa guerra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria agora, eu me equivoquei, acabei passando aqui pelo seu Sepúlveda, e agora eu gostaria de convidar o senhor José Carlos Sepúlveda da Fonseca, analista político, para fazer uma fala sobre a ASCOL e os movimentos conservadores do Brasil e no mundo. Vereador Jorge Pinheiro e amigo, para mim é uma alegria poder aceitar o seu convite. Não posso saudar todos os da mesa, mas saúdo a professora Miriam Godin e o Dr. Juvenal, os dois, presidente e vice-presidente da ASCOL, e também aproveito para saudar o meu amigo também, Rômulo Aguiar, que eu ainda me lembro do momento em que nós nos reunimos os três, Dr. Juvenal, ele e eu, num café, e eu, sinceramente, fui totalmente descrente do plano do Rômulo, e eu estava profundamente errado, e hoje nós temos aqui, assim, a prova de que eu estava completamente errado. Eu estou na terra dos repentistas e eu gostaria de ter o dom dos repentistas para poder aqui assim improvisar algumas palavras, mas não podendo, vou tentar chamar a atenção daquilo que me parece que nós estamos vivendo. Acho que nós não podemos, eu conversava há pouco com a doutora Mayra Pinheiro, nós não podemos esconder dos nossos olhos que esse grande país, essa terra de Santa Cruz, foi jogada num precipício. Foi jogada num precipício à revelia do seu povo. Foi jogada num precipício à revelia do sentimento profundo das pessoas. E nós estamos vivendo uma espécie de fantasmagoria, uma espécie de pesadelo, em que cada dia que acordamos não acreditamos que está acontecendo isso com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, uma sessão como esta, neste dia 24, como muito bem lembrou o doutor Juvenal, dia Nossa Senhora Auxiliadora, ela que foi patrona de uma das maiores vitórias da cristandade, nós estamos aqui em Fortaleza, estamos aqui num dos corações do Nordeste para dizer que o Brasil é nosso, que o Brasil é daqueles que acreditam na promessa da terra de Santa Cruz. E nós estamos aqui com essa homenagem à ASCOL, realçando uma realidade que há profundamente no Brasil. Eu tive a alegria, muitas vezes, de ir às reuniões da ASCOL e ver ali pessoas das mais variadas procedências,
das mais variadas idades. E eu sempre comentava com o Dr. Juvenal, isso é a prova de que existe um Brasil de profundidade que é completamente diferente do Brasil da propaganda. E há muita gente que se deixa embalar pelas versões da propaganda e não sabe auscultar a profundidade do sentimento que marca tanta gente. Eu estou vendo ali duas pessoas jovens com uma bandeira da monarquia. Eu não sei se já entenderam o que isso quer dizer de diferença em relação ao que nós ouvimos todos os dias, que a juventude caminha para um progresso, etc. Não. No meio da juventude há gente que caminha num sentido contrário e num sentido que é de resgatar as verdadeiras raízes do Brasil e resgatar aquilo que fez o Brasil grande. E esse é o papel da ASCOL, e a ASCOL, no fundo, é uma realidade que multiplica realidades que se espalham como estas no Brasil inteiro. Ainda há pouco estive em Recife. Ali participei de uma liga, Cristo Rei, com centenas e centenas de pessoas. E agora vou para Minas, depois farei outra em São Paulo. Tudo isso se multiplica, mas isso não está nos jornais. Então nós achamos que a realidade é a realidade da propaganda, e não é. A realidade é essa aqui. Como disse o vereador Jorge Pinheiro, aqueles que, com convicção, aqui conseguiram trabalhar, fizeram dessa casa uma muralha contra essas ideologias nefastas. E a ASCOL também é uma muralha discreta, como é o Rômulo. Sempre o trabalho dele foi sem fazer barulhos desnecessários, mas a ASCOL é hoje, e nessa homenagem fica muito patente, a ASCOL é hoje um pugilo de pessoas de todas as origens que querem resgatar o Brasil, que querem interpor aqueles que tomaram de assalto o Brasil. Eles tomaram de assalto o Brasil. Quer dizer o seguinte: nós não nos curvaremos a ideologias nefastas como o comunismo. Nós somos... Nós somos a terra de Santa Cruz e assim permaneceremos para sempre. Como é bom estar aqui, viu? Como é bom estar aqui nessa noite. Quero convidar a senhora Miriam Gondim Matos, presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, para fazer uso da palavra, usando para tanto a nossa tribuna, e falar um pouco sobre o papel da ASCOL, né? E ao mesmo tempo poder fazer alguns agradecimentos. Boa noite a todos. Tá? Agradeço aqui ao vereador Jorge Pinheiro essa oportunidade, né? A ele eu dou os parabéns pelo trabalho que a gente vem acompanhando, né? E saúdo aos nossos colegas que estão aqui, nossos associados e não associados. Meu discurso vai ser um pouquinho mais longo, mas eu acho que, como presidente, eu tenho esse direito. Vocês concordam? Tá.
Obrigada. Como eu já estou no 6.5, eu não tenho uma memória tão boa quanto nossos palestrantes aqui do lado. Eu já preciso do papel, então vou pedir desculpa por isso. Bom, nos últimos dias eu tenho puxado pela memória, tentando refazer nossos passos de 2019 até os dias de hoje. Como foi árduo e torturoso o nosso caminho. Como foi difícil lidar com tantos desafios, não foram poucos. Há apenas 4 anos estávamos debatendo sobre o que queríamos ser e fazer. Foram muitas perguntas, muitas discussões, concordâncias, discordâncias, descobertas, ajustes e, claro, algumas despedidas. Alguns despediram-se no trajeto. Os que ficaram, no entanto, são os mais firmes e os mais fortes. Foram aqueles que colocaram Ascol no seu sobrenome. Ao longo desse tempo, amadurecemos, procuramos consolidar nosso pensamento até estabelecermos unicidade no nosso discurso, sempre em função dos nossos propósitos iniciais, principalmente anticomunistas. Defender a família e o direito à vida, os valores éticos, a propriedade privada, a educação e a liberdade religiosa. Para tanto, promovemos eventos, ações, projetos sociais, esportivos e culturais, por nossa iniciativa ou em parceria com outras organizações afins. Promovemos também estudos e pesquisas sobre a evolução do pensamento e a história ocidental até a contemporaneidade. Defendemos as nossas tradições, a multiculturalidade do Brasil e do Ceará e exaltamos a formação da nossa identidade como povo nordestino e brasileiro. Incentivamos a preservação da natureza com aproveitamento dos recursos em pleno equilíbrio entre homem e meio ambiente, valorizando, sobretudo, o bioma brasileiro. Defendemos também os direitos das crianças e dos adolescentes e procuramos orientá-los a tornarem-se cidadãos atuantes, participativos e independentes. Junto à juventude, promovemos a cultura, a boa educação e os esportes em direção à prática cidadã, o amor à pátria e à família, à sociedade e ao desenvolvimento espiritual, seja ele qual for. Na defesa das pessoas com deficiência, visamos melhorias na sua condição de existência, desde a família até as entidades e o poder público para a sua plena integração à sociedade. Nossa intenção é ampliar nosso trabalho cada vez mais. Para isso, contamos com associados em quase todos os bairros de Fortaleza. Contamos também com representação nos municípios de Choró, Quixaramubim, Quixadá e membros em outros municípios, dentre eles Calcaia, Maracanaú, Acaraú, Paraipaba, Itapipoca, Sobral, Crato, Iguatu, Maranguape e até no Alabama, nos Estados Unidos. Ou seja, onde houver oportunidade, a Ascol estará. Dito isso, posso assegurar que esta homenagem tem para nós fortes significados. Um vetor motivacional para que continuemos nosso trabalho, o reconhecimento por parte dos políticos amigos com os quais sabemos que podemos contar e a certeza de que estamos indo no caminho certo. Humildemente, gostaria de agradecer a todos os que fazem esta casa. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim, ao querido vereador, senhor Jorge Pinheiro, e à sua equipe, que sempre nos atende com gentileza ímpar. E agradeço a todos os queridos homenageados, ao doutor Juvenal Furtado, por dividir nossas mais difíceis decisões, ao senhor conselheiro Rômulo Aguiar, pelos passos dados na direção do caminho certo, a doutora Ninon Tauschmann, não só por acreditar, mas por nos acolher desde o princípio. Ao senhor José Carlos Sepúlveda, por dividir conosco seus conhecimentos e sua sabedoria.
A senhora Andréa Lucas, por sua expertise e dedicação ao esporte. Ao senhor Elcio Botelho, por sua contribuição e luta conosco, lado a lado, através do esporte. A senhora Rosani Marino Maia, guerreira na causa das pessoas com deficiência. A doutora Raquel Dias Barros Leal, por sua dedicação e trabalho na área jurídica. Ao senhor Álvaro Medina Quiroga, por dividir conosco suas experiências. Ao senhor Antonilda, do Grupo de Arte e Cultura Paresia, por transformar os temas mais difíceis em arte. Ao senhor Francisco Alessandro Rocha, por sua contribuição na área de saúde. A professora Rosana Kátia Terceiro, por sua força e tenacidade na luta mais difícil durante a pandemia. Ao senhor Leonardo Alcântara, pela acessão tão gentil do espaço para nossas reuniões de planejamento. Ao doutor Edmar Fernandes Filho, por interceder por nós sempre que necessitamos. E a doutora Mayra Pinheiro, por sua confiança e reconhecimento. Por fim, agradeço aos nossos caríssimos diretores e coordenadores, aos nossos queridos associados, principalmente aos que estão presentes, e a todos os que, de alguma maneira, nos proporcionaram existência e crescimento durante essa trajetória. Meu muito obrigado em meu nome e em nome da Associação Cearense Ordem e Liberdade. Obrigada. Neste momento, gostaria de convidar o cerimonial da Câmara, o mestre de cerimônias da Câmara, para poder retomarmos o protocolo. Agradeço demais a paciência de todos, mas é porque essa noite é maravilhosa, onde nós podemos falar assim abertamente da forma como temos falado e sermos brindados, né, com tão belos, grandes discursos que aqui escutamos nesta noite. Senhoras, senhores, neste momento convidamos o vereador de Fortaleza, Jorge Pinheiro, a se dirigir ao centro do nosso plenário, pois daremos início à entrega de certificados em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. A primeira homenagem vai para Álvaro Medina Quiroga, missionário da UPF, Federação para a Paz Universal. Parabéns, senhor Álvaro, pela homenagem. A próxima homenagem é para o Grupo de Arte e Cultura Parresia, representado aqui pela coordenadora Antonilda Gonçalves Xavier. Parabéns, senhora Antonilda, pela homenagem. A próxima homenagem vai para Raquel Dias Magalhães de Barros Leal. Advogada e diretora executiva dos regionais e diretora regional do Estado do Ceará da OACB, Ordem dos Advogados Conservadores do Ceará. Parabéns, doutora Raquel, pela homenagem. A próxima homenagem é para Francisco Alexandro Souza Rocha, enfermeiro e empresário.
Parabéns, senhor Francisco, pela homenagem. A próxima homenagem é para a professora Rosana Kátia Barbosa, terceiro. Parabéns, professora Rosana, pela homenagem. A próxima homenagem é para Andréia da Silva Souza Lucas. Senhora Andréia, líder comunitária da comunidade Monte Castelo Novo Tempo 2. Parabéns, senhora Andréia, pela homenagem. A próxima homenagem é para o doutor Leonardo José Araújo Macedo de Alcântara. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia e ex-diretor financeiro do Sindicato dos Médicos do Ceará e atual presidente da entidade. Parabéns, doutor Leonardo, pela homenagem. A próxima homenagem é para Elson Botelho Souza. Elson é educador físico e coordenador do projeto Arena Beach. Parabéns, senhor Elson Botelho, pela homenagem. A homenagem, neste momento, é para o senhor Edmar Fernandes de Araújo Filho. Dermatologista, pediatra, ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará e da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Ceará. Parabéns, doutor Edmar, pela homenagem. A próxima homenagem é para a doutora Ninon Elizabeth Tautman, advogada. Parabéns, doutora Elizabeth, pela homenagem. A próxima homenageada, a doutora Mayra Isabel Correia Pinheiro, médica. Parabéns, doutora Mayra Pinheiro, pela homenagem. Nosso próximo homenageado é o doutor Juvenal Arruda Furtado. Dr. Juvenal, vice-presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade ASCOL, presidente do Círculo Monárquico de Fortaleza.
Parabéns, doutor Juvenal, pela homenagem. O próximo homenageado é o senhor José Carlos Sepúlveda, analista político. Parabéns, senhor Carlos Sepúlveda, pela homenagem. A próxima homenagem é para o senhor Antônio Edilson Machado Borges. Parabéns, senhor Antônio Edilson, pela sua homenagem. Neste momento, o vereador Jorge Pinheiro fará a entrega de uma placa comemorativa que será recebida pela presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, professora Miriam Goldim Matos. Sessão solene em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. Uma grande e forte salva de palmas. O vereador convida todos os nossos homenageados com seus certificados para tirar a foto oficial que fará parte das mídias sociais da Câmara Municipal de Fortaleza. Todas as fotos estarão disponíveis no site da Câmara Municipal de Fortaleza.org.br. Você consegue nos acompanhar com fotos de André em alta resolução. Neste momento, a presidência concede a palavra à doutora Ninon Elizabeth Tautmann para agradecer em nome desta sessão solene, em nome da homenagem concedida à ASCOL. Primeiramente, a minha saudação a todos. Eu não sou muito de fazer discursos, mas como advogado a gente acaba tendo que aprender, não é? Hoje mesmo eu estive no Tribunal de Justiça e tive que defender a mim mesma, porque eu era a autora da ação. Eu entendo o seguinte: a linguagem fácil,
você abrir o coração, dizer aquilo que sente, é o melhor discurso. Eu hoje fiquei surpresa com o nosso vereador, porque eu pouco o conhecia, tá certo? Mas já virei sua fã. Pela maneira fácil, pela maneira, vamos dizer assim, honesta de dizer o que acha, o que pensa, e a coragem acima de tudo. Porque quer queira, quer não queira, a gente hoje está vivendo uma situação assim que gera uma desconfiança, um certo receio, tá certo? Eu fiquei entusiasmada com a sua posição, porque é crucial para uma associação como a ASCOL que um político do seu perfil apoie. Uma homenagem dessas, ela tem um significado que transcende a própria homenagem. Fica registrado que um político, porque o senhor é um político, o senhor tem uma posição firme, uma posição que hoje nós estamos precisando. Nós precisamos hoje de políticos que olhem para a nossa realidade e assumam um lado. E não aquela coisa conveniente de, no momento, ter uma opinião e em outra opinião. Nós precisamos de pessoas firmes. A nossa família, a nossa sociedade está em risco. Eu tenho 5 netos, 3 ainda pré-adolescentes e adolescentes. Eu fico olhando assim, eu fico pensando, meu Deus, que futuro que eu estou dando para esses meninos? O que é que vem daqui uns anos? Né? Aí eu fiquei extasiada com a sua manifestação, com a sua coragem. O senhor está de parabéns. E nós da ASCOL, e aqui eu me integro porque eu admiro também a nossa presidente, a coragem, a luta. O Rômulo é incansável. Ele vai atrás, ele corre, ele insiste. E eu tive os braços um pouco curtos para ajudar o tanto que a associação merecia. Mas as oportunidades surgem, tá certo? E eu peço a todos vocês que, na medida do possível, se empenhem com esta associação. Ela é necessária. A nossa sociedade precisa de associações como essa, ou o nome que se dê, instituição, instituto, o que for, não interessa. O que interessa é a alma. Pois bem, vereador, em nome dos homenageados, eu lhe agradeço muito. Em nome da ASCOL, eu lhe agradeço profundamente, tá certo? E agradeço pedindo que o senhor sempre esteja presente naquilo que for necessário. E a todos eu digo o seguinte: orai e vigiai. Esse é o caminho. Boa noite. Obrigado. Esse é o maior desejo do nosso coração, de que nós possamos cada vez mais ocupar espaços na sociedade. Eu quero, de maneira especial, fazer esse registro também de agradecimento ao Rômulo,
né? O nosso amigo Rômulo, sem a gente falar muita coisa mais, mas agradecer por todo o trabalho, por estar aí sempre nos bastidores, fazendo aquilo que ele já entendeu, a importância do papel, né? Muitas vezes, no parlamento, vocês, aqueles que não estão tão ligados ao mundo político, não à política em si, mas ao mundo político, pensam talvez que as batalhas são travadas aqui na tribuna. Não, elas são travadas nos bastidores. Muitas vezes, quando chega uma matéria complicada, a gente sai explicando. E aí aquela história dos males que vêm para o bem, na primeira vez que a gente teve essa situação, que foi, a gente derrubou na CCJ a matéria. E a vereadora, que tinha proposto a matéria de inclusão da ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação, ela recorreu ao plenário. E com isso nos obrigou a conversar com os vereadores. E vereador por vereador, a gente foi expondo o que é o pacote da ideologia de gênero, explicando o que é sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, etc., que querem ensinar isso às nossas crianças, e nos forçou a fazer isso. Né? Aquela história que eu acabei de dizer, de um mal, Deus nos fez escolher um bem maior. E aí a gente começou a, de fato, construir a muralha em defesa da vida e da família, de maneira que hoje nós temos várias situações que eu não posso expor aqui, para não expor minhas estratégias, né? Mas que hoje a gente consegue barrar muita coisa aqui, relacionadas à ideologia de gênero, a coisas contra a família, contra a vida, de maneira muito mais fácil do que em outras casas legislativas. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu recebo ligações de outras cidades, de outros estados, pedindo que a gente aprove determinado projeto aqui, para que depois ele se espalhe pelo Brasil. Exatamente pela condição de que esta Câmara de Vereadores é uma das, se não a mais pró-vida e pró-família do Brasil. Então nós queremos aqui mais uma vez, já nos encaminhando para as considerações finais, mais uma vez dizer a toda a ASCOL, a todos os homenageados, a todos aqueles que entenderam que não podemos ficar calados e que começaram a agir não de agora, mas já agem há muito tempo, e que esta homenagem, mais uma vez, ela é dessa forma. Com uma mão a gente agradece e com a outra a gente pede. Em nome do povo fortalezense, muito obrigado. E em nome do povo fortalezense, por favor, continuem, não se calem, não desistam e, por favor, continuem essa luta. Nós precisamos, aí eu digo nós, povo fortalezense, precisamos que cada um de vocês siga nessa luta, siga acreditando, siga defendendo a vida, siga defendendo a família, contra a legalização de droga, contra a ideologia de gênero, contra aborto, contra a prática do aborto, contra tudo aquilo que vai de encontro aos valores cristãos. Né? Então nós precisamos que vocês sigam em frente. A ASCOL, mais uma vez, em nome do povo fortalezense, muito obrigado. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino oficial da cidade de Fortaleza, letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Gondim. No esplendor da manhã cristalina, tens as
não poderia deixar de agradecer também a toda a minha assessoria, que também fez todo o trabalho para que esta nossa sessão solene pudesse acontecer. Muito obrigado a cada um de vocês. E também agradecer aqui ao cerimonial da Câmara de Vereadores, à Guarda Municipal, a todos aqueles que nos servem hoje aqui para que esta sessão tenha acontecido de maneira tão maravilhosa como foi. E vamos fazer outra no ano que vem, né? Com certeza, com a graça de Deus, para que a gente possa continuar falando, bradando, clamando também aos céus e clamando a todo o povo fortalezense e ao Brasil, sempre lutando pela nossa ordem e pela nossa liberdade. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, requerimento de minha autoria, vereador Jorge Pinheiro. Desejamos a todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Fortaleza. TV Câmara Fortaleza.